Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Final da semana chegando e a gente conversa hoje no Morning Call com o Fábio Passos, da Indosuez. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Bom, a gente teve uma semana bastante turbulenta no cenário externo, né? Começou na sexta-feira passada, na verdade, com aquele tweet do presidente Donald Trump que derrubou os mercados. Na segunda-feira foi um dia bastante ruim, mas ontem a gente teve um dia um pouco melhor, né? Fala pra gente qual a sua perspectiva em relação a esse assunto. O que você acha que a gente vai ter aí nesses próximos tempos? Desde sexta-feira a gente teve uma expectativa de prenúncio do caos, né? Os mercados externos fecharam em forte queda na sexta, no começo da semana. O que a gente viu foi que essa guerra de retórica foi bastante forte e o clima de tensão se manteve bastante alto entre os Estados Unidos e a China. Ontem, especificamente, você teve uns dados de balanço da China que foram mais positivos e a gente não viu o yuan, moeda chinesa, se desvalorizando muito, o que deu uma sensação de alívio para os mercados e ajudou nessa recuperação dos mercados globais. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que a gente não está vendo nenhuma melhora estrutural nas conversas entre os dois países, ou seja, essa melhora se deu por fatores exógenos, não é uma coisa que a gente tenha visto uma melhora firme. Então, a percepção que a gente tem é que esse cenário de conflito deve continuar. É uma sensação um pouco daquele jogo de tica, né, que a gente vê nos filmes americanos. Já tem um carro contra o outro, os dois estão prometendo acelerar loucamente, mas por enquanto ninguém acelerou. Você tem um clima de tensão no ar, não resolvido, que a gente espera que seja resolvido, mas o cenário até agora parece ser de manutenção desse fantasma por algum tempo. Vamos ver como fica. E aí, ainda nesse fantasma, a gente tem um agravante que são economias desacelerando, né? E aí os bancos centrais de vários lugares do mundo tentando baixar os juros para estimular um pouco o crescimento. Você acha que esse estímulo pode ajudar e ameniza essa tensão comercial entre os dois ou não? Eu acho que não ameniza as tensões comerciais, mas ameniza essa percepção de fim de festa, né? A bebida está acabando, a música está ficando mais baixa, o crescimento global está cada vez mais reduzido e os bancos centrais globais estão tomando medidas para contra-atacar, né, para conseguir tentar gerar um pouco de estímulo adicional. Então, essa manutenção dessa política mais frouxa, política monetária mais frouxa, deve ajudar nesse sentido. Então, a gente deve ver pelo menos um respiro em relação às economias globais. O lado positivo disso, outro lado positivo disso, é que isso acaba tendo um impacto positivo no Brasil, né? Vamos lembrar o que aconteceu. O Ibovespa chegou a bater menos de 100 mil pontos no intradiário, o dólar explodiu, né? Ficou ali rondando os 4, mas nos últimos dias, com essa respirada, o Ibovespa já recuperou os 104 mil pontos, o dólar não cedeu tanto, mas ali está nos 3,91. Então, depois desse susto, eu acho que a gente conseguiu sobreviver pelo menos. E está num cenário marginalmente, não vou dizer positivo, mas pelo menos mais sob controle. Tá. A gente conseguiu sobreviver, mas não conseguiu comemorar muito a reforma da Previdência, né? Que foi, enfim, aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Pois é, eu acho que toda essa confusão externa acabou impactando um pouco essa possibilidade de comemoração local, né? A gente teve a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, agora no Senado, com Tasso Gereissati. A perspectiva é que não tenham grandes mudanças, até porque senão a reforma teria que voltar para o Congresso, então
Acho que o Senado vai ratificar, talvez com algumas mudanças pontuais, mas acho que o cenário é bastante positivo desse lado. A grande dúvida para mim, especificamente, Jô, é o day after, né? O que acontece depois. Acho que vai rolar uma certa ressaca dos mercados em relação ao que vai acontecer. Tem muita gente esperando que, olha, que seja um efeito binário, né? Com a aprovação da reforma, agora tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, o Brasil vai crescer. E não é bem assim, né? Você tem reforma tributária, você está... Acho que o mercado como um todo ainda espera uma série de notícias ou de medidas que possam estimular a economia global, e eu acho que talvez a gente tenha um grande ponto de interrogação após o Senado, mas vamos ver o que acontece. E dólar, você acha que a gente teve esse susto aí, chegou perto dos 4 em meio à tensão China e Estados Unidos? Você acha que a gente pode ter um cenário de contínua desvalorização, a gente sair desse patamar de 3,91? Ou como que você vê? Eu acho que tem um ponto interessante em relação ao dólar, que é o seguinte, né? Assim, todo mundo é um pouco egocêntrico quando pensa no que está acontecendo, né? Isso vale para nós quando a gente olha, o real se desvalorizou. Não foi o real que se desvalorizou. Foi o dólar no mundo inteiro que se valorizou. Então, com um cenário externo mais calmo e com um cenário local positivo, a tendência é que o real se valorize, que o dólar dê um certo refresco. Então, cenário, de novo, tudo mais constante, é que ele volte para os 3,80, quiçá para os 3,70. Eu espero que a gente tenha um cenário mais positivo nesse segundo semestre. Não acho que vai ser um cenário linear, tá? Não vai ser aquele céu de brigadeiro, tudo vai dar certo. A gente está andando numa estrada bastante esburacada, isso vai significar problemas para frente, mas em linhas gerais eu acho que o cenário é marginalmente positivo, sim. Legal. E aí a gente teve essa semana, ontem, né, o IBGE divulgou o IPCA do mês de julho, a inflação oficial veio baixa, né, o que é um sinal de que o Banco Central pode reduzir a taxa de juros mais para frente. Ela veio no piso das expectativas, já veio 0,19, então está jogando as projeções de inflação para 3,70, que é um patamar baixo. Eu não tenho a menor dúvida que isso pode dar um conforto adicional para o Bacen, para o Copom chegar e reduzir novamente a taxa de juros. A grande dúvida, para a gente, pelo menos, é qual vai ser o tamanho desse corte. Se vai ser um novo corte de 0,50 ou se talvez dê uma arrefecida e fique no 0,25. Então, pensando em choque de estímulo, talvez o Banco Central vá para os 0,50 de novo, e o que é o que o mercado está precificando, tá? Quando você olha as probabilidades de expectativa de corte, elas apontam para um corte de 0,50. Mas se você pega o lado economista mesmo, sobre a necessidade, eu acho que talvez o 0,25 fosse suficiente. Mas as apostas, acho que continuam centradas no 0,50 e o IPCA dá, sim, sem dúvida, mais conforto para corroborar esse movimento. Tá. Bom, e aí, pensando só em Brasil, a gente tem esse cenário no segundo semestre de juros mais baixos, as reformas que devem caminhar e outras, né, dentro do Congresso. E aí a economia, você acha que pode melhorar um pouco? A gente está com esse cenário, pelo menos de PIB, bastante baixo também, né? 0,8. Essas medidas ajudam, animam o mercado? Como é que você acha que vai ser? Eu acho que animam, mas não dá para esperar milagre para 2019. Eu acho que 2019 está dado. Eu acho que o cenário de reformas
acaba ajudando é quando a gente olha para frente, né? Pensa o seguinte, o mercado sempre está olhando para frente, né? Os investidores estão sempre olhando para o que você espera para o futuro. Então, 2019, a gente vai ver uma melhora estrutural? Não dá tempo. Mas para 2020, eu acho que tudo isso acaba compondo o cenário necessário para a gente ver um crescimento um pouco maior. A minha grande preocupação não é nem em relação ao comportamento da economia, mas um pouco em relação à percepção, não só de investidores, mas como da população em geral. Acho que tem muita gente apostando que a reforma da Previdência vai ser aquele cenário binário, né? Se for aprovada, tudo vai dar certo. Se não for aprovada, a gente tem um cenário mais complicado. E não é muito assim que funciona, né? A gente não vai ter aprovação no Senado e tudo vai dar certo. E o céu vai estar azul, o inverno vai acabar e tudo vai dar certo. Não é assim, né? É um processo. Então, eu acho que o que todo mundo precisa ter em mente é que não é uma medida específica que vai fazer com que o Brasil cresça, e sim um conjunto de medidas que vão ser necessárias para isso acontecer, que vão impactar em confiança, que vão impactar em investimentos, que vão impactar na percepção do Brasil pelos investidores estrangeiros, que são um componente importante na hora de trazer dinheiro para o mercado local. Então, eu acho que tem um impacto sim, mas, de novo, a gente precisa ser muito cauteloso quando a gente olha o que está acontecendo, porque, de novo, não é 1 e 0, não é luz ligada e desligada. De novo, é um processo. É um processo. Quando a gente fala em 900 bi, são 10 anos, né? Para que essa projeção de economia com a reforma da Previdência aconteça. Então, enfim, é um projeto que é esperado, era importante, mas é isso, ele é a longo prazo que a gente vai sentir nas contas públicas, pelo menos, um alívio, né? Mas, então tá bom, obrigada, Fábio. A gente volta a se falar, tá então. Bom. Um ponto interessante é o seguinte, né? Todo mundo está olhando essa reforma como a reforma da Previdência. A gente teve várias mini-reformas ao longo das últimas décadas, né? Não é que dizer, esse governo agora conseguiu a reforma. É uma reforma muito importante, absolutamente necessária para a nossa sobrevivência, mas o Brasil vem consistentemente tentando, ao longo dos últimos anos, ou décadas, vem tentando fazer ou implementar reformas para conseguir equilibrar as contas e gerar mais crescimento. Sim. Mas de novo, é um processo, e o importante é a gente estar atento a esse processo. Entender que previdência é importante, mas a tributária é importante, medidas de estímulo são importantes, você gerar confiança é importante. Tudo isso, em conjunto, é o que vai fazer o Brasil crescer mais e conseguir sair desse buraco que a gente se meteu nos últimos anos. É isso. Tá certo. Agora sim. Obrigada, viu, Fábio? A gente volta a se falar em um próximo Morning Call. Obrigado. Bom final de semana. Vocês também. Você também.